Bom, boa noite agora oficial, né? Nosso segundo encontro do treinamento de xadrez para professores de xadrez, né? Treinadores da INPEX, Escola Nacional dos Profissionais de Ensino de Xadrez. E hoje nós vamos continuar com o que nós conversamos na terça-feira, né? E eu espero que seja bastante produtiva a aula para vocês todos, né? Eu vou colocar aqui o nosso quadrinho aqui. Já vou deixar aqui, peraí, senão vocês já vão ver logo de cara o que quer, fica sem graça, né? Entrou para vocês? Sim. Legal. Então, veja bem, a gente está aqui no nosso segundo encontro, né? Então, hoje é o dia da gente colocar mais uma pecinha no nosso quebra-cabeça aqui, né? Nós temos mais 3 pecinhas, então hoje a gente já encaixa a segunda pecinha do nosso segundo encontro. E hoje nós vamos falar um assunto que eu acho muito importante no xadrez, tá? Que é a cognição pró-xadrez, ou a cognição do xadrez, né? E assim, eu gostaria de ver com vocês alguns aspectos, né? E eu já vou começar com uma pergunta, eu vou de cara para vocês. O que é pensar? Alguém quer conversar, falar a respeito? Que teve aluno meu que falou assim, pensar é pensar, professor. Eu acho que pensar é ordenar as ideias, né? Criar um raciocínio lógico. Legal. Vamos por aí. Quem mais arrisca? Sabe que aqui não tem resposta errada. Aqui a gente se conversa e se acerta. Olha lá, nunca pensei a respeito. Tá vendo? Nunca pensou no pensar. Vamos lá, Rejane, Luana. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, então. Já que vocês estão meio receosos, é assim, do ponto de vista neurocientífico, vamos colocar assim, pensar é correlacionar informações para elaborar uma nova informação. Então, para você conseguir pensar, você precisa ter informações, você precisa ter memória, você precisa ter conteúdos, né? E isso é legal porque quanto mais você tiver informações a respeito, melhor vai ser o seu pensamento. Você vai ter mais situações para você estar organizando, de repente se opondo, né, nas questões para formar uma nova ideia, formar uma nova informação, né? E o xadrez, ele tem muito disso também, né? Quanto mais informação você tem sobre o xadrez, melhor é como é que fala? A sua nova ideia, né? Isso fica claro, por exemplo, em crianças iniciantes. Por exemplo, uma criança que só sabe o movimento das peças, ele pega o aluno que já tem uma noção de abertura, o cara destrói o menino, né? Por quê? Porque ele tem mais informações do que a outra pessoa, né? Então, isso é muito importante porque dentro daquilo que a gente conversou na aula passada, sobre a teoria da carga cognitiva, né, como é que a gente vai trabalhando essas informações para que esse pensar não fique muito embaralhado, né? Ele fique uma coisa mais tranquila. Daí a importância do nosso planejamento, né? Tudo bem? Alguém quer complementar essa informação aí ou não? Tranquilo. Legal. Então, veja bem, o objetivo nessa cognição pró-xadrez, né, pensando na questão do pensar, é estruturar o cérebro para observação, compreensão e fruição de movimentações das peças, ou seja, como elas se mexem no tabuleiro. O planejamento do seu jogo e a tomada da decisão, né? Parece que não, mas tomar uma decisão muitas vezes é muito complicado, né? Ainda mais no xadrez que você tem aquele monte de peças, aquele monte de variações, então chega um momento que você tem que falar, não, eu tenho que mexer essa peça e ir para aquela posição, né? E isso tem muito a ver também com a neurociência, com um termo que nós chamamos de neuroplasticidade. Já ouviram falar desse termo? Neuroplasticidade? Não? Eu ainda não. Não? Então, a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de fazer novas conexões neurais, que é essa rede neural que eu coloquei aqui para vocês, né? E essa rede neural, ela é responsável pelos nossos hábitos, pelas nossas aprendizagens. Então, por exemplo, eu nunca mexi com mecânica na minha vida. Aí eu vou fazer um curso de mecânica de automóveis, por exemplo. O meu cérebro, ele não vai estar
pronto para aquele tipo de informação ainda. Então, a gente vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Quanto mais eu estiver em contato com as informações da mecânica automotiva, mais os meus neurônios vão estar se conectando, eles vão estar formando uma rede ali, né? E isso forma uma memória bastante robusta, né? E isso faz com que nós consigamos depois lembrar, pensar, resolver problemas, né? Então, a neuroplasticidade é isso. E a neuroplasticidade, ela é presente a vida inteira do ser humano, desde quando nasce até quando morre, né? A gente tem períodos mais jovens, né, crianças, em que existe a gente chama de poda neural, que é tudo aquilo que está demais no cérebro, ele vai jogando fora. É o que é famoso esquecer, né? Então, existe até o termo que fala assim, que para aprender você precisa esquecer. Então, para aprender coisas novas, você tem que esquecer coisas que você não usa. E isso fica muito claro, por exemplo, como nós somos todos adultos aqui, né? E o Otto falou que nasceu em 69, eu nasci em 68, eu sou um pouquinho mais velho. Quando eu estudava, o que acontecia? A professora dava lá a matéria, né? E aí passava um questionário, a gente tinha que meio que decorar aquele questionário, né? Aí vinha a prova com as mesmas perguntas, você tinha que dar as mesmas respostas para poder acertar e tirar 10, né? Pergunta se eu lembro de alguma coisa. Não vou lembrar, porque aquilo não tem significado nenhum, eu não uso para nada aquilo. Então, a minha memória simplesmente jogou fora. Para que vai tomar espaço, né? É aquela banqueta velha, rasgada, que está no canto da sua sala, que você fala, não, não quero mais, eu vou jogar fora. É mais ou menos por aí. Então, o xadrez tem essa habilidade, também essa capacidade de mudar, né, a plasticidade mental, a plasticidade cerebral, né? Então, esses exercícios de cognição pró-xadrez, que eu vou estar conversando com vocês, é justamente para preparar o cérebro, né, para preparar a cognição da criança para ela ter uma compreensão mais facilitada sobre os movimentos do xadrez, sobre as estruturas do xadrez. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Maravilha. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar um pouquinho aqui, eu vou trocar essa tela, eu vou colocar, já vou entrar direto no Lichess, já que o Otto está falando do Lichess. Então, é assim, vamos pensar numa circunstância que eu acho bastante importante, que é a questão da visão espacial, né? A visão espacial, vamos colocar assim, é tudo que a gente consegue olhar, ver, no caso, né, nós que somos videntes, né, e distribuir as coisas do espaço, e se localizar no espaço também, né? Então, no xadrez a gente tem muito isso, nós temos as peças dispostas num tabuleiro de 64 casas, né? Então, o que eu já vi em algumas circunstâncias é o seguinte, se a gente pensar no movimento do bispo, onde o bispo é uma, né, em diagonal, Casa Branca. Porém, eu tenho crianças que pegam o bispo da Casa Branca e vem e termina aqui, ó, na Casa Preta. Então, algum problema, né, espacial ou de visão, né, está tendo nessa criança aqui, ou mesmo em adolescentes, que eu já vi isso. Então, a gente precisa resolver, porque o caminho seria esse, né, e ele veio parar aqui, ele tortou tudo no meio do caminho, né? Chegou torto lá. A mesma coisa acontece em relação, por exemplo, ao movimento da torre, né? A torre está aqui na coluna C, o ideal seria ela chegar aqui, e eu já vi alunos que pegavam a torre e saía do lugar e pá, vinha aqui. E acabava saindo do eixo que deveria ir, né? E também, pensando nessa questão espacial, nós temos também aqui o cavalo. O cavalo é uma peça complicada, não é? Se você for pensar bem, é difícil para muita gente visualizar o cavalo. Então, normalmente, o que as pessoas falam? Falam, você vai andar 3 casas, né? E depois vira. Faz um Lzinho, né? Ó, vai fazendo um L, tá? É o que o pessoal costuma falar. Então, você vai pegar aqui o seu cavalo e vai fazer um Lzinho para ele. Agora, não é para todo mundo que fica fácil. Eu já vi gente falar assim, não, você sai de uma casa branca e você termina numa casa preta ou numa casa branca. Aqui, ó, separar. Se você está numa preta, você vai numa branca ou numa preta.
Olha que loucura. E no filme, não sei se vocês conhecem um filme chamado Viva a Rainha, já ouviram falar desse filme? Não. O Viva a Rainha é um filme holandês de 95, se eu não me engano. Inclusive, ele apresenta as peças pelo método holandês, interessante. E ele é um filme que ele conta a história lá, tem um pano de fundo, uma menininha tal, que tem problemas na escola tal, e ela começa a aprender xadrez. E nesse aprender xadrez, como é que eles colocam? Eles falam assim, ó, o cavalo, ele pode andar tanto numa linha reta e uma diagonal. Então, aí já muda totalmente o escopo. Então, uma linha reta, uma diagonal. Uma linha reta ou uma diagonal. Então, ó, percebem que agora a informação é diferente, né? Uhum. É a mesma coisa? É a mesma coisa, só que a informação chega diferente. Então, qual que seria mais fácil? O movimento em L ou falar que ele anda em uma casa em linha reta e diagonal ou diagonal linha reta? Eu uso, professor, o cavalo. O cavalo. E é muito. Isso. E aí E dobra no lo. você sabe que é interessante que muitas vezes a gente fala assim: anda 3 casas. Aí a criança fala assim: uma, duas, três. Já ouviram isso aqui ou não? Então, assim, também tem essa confusão. Então, isso tudo, veja bem, tem a ver com a questão da visão espacial que a criança tem ou que o adolescente tem, e mesmo adultos, tá? Porque tem adulto que não foi devidamente treinado, né? Ou se foi devidamente explorado nesse sentido, também tem dificuldades, né? Tantas pessoas se confundem com direita e esquerda. Ele fala assim: tá ensinando o caminho para uma pessoa, vira à direita e tá apontando para a esquerda com a mão. Quer dizer, a pessoa tem essa dificuldade espacial nela, né, corporalmente falando, e também reflete na hora do jogo, né? Então é importante que a gente tenha um trabalho inicial com essas crianças, né, pensando na questão do, da visão espacial. E aqui eu vou propor aqui para vocês, por exemplo, ó, vou até colocar aqui, ó, uma para vocês, um exemplo de atividade que a gente pode fazer. Quer ver? Ó, isso aqui é bem simples, né? Veja bem, vocês podem ver que aqui, olha, eu coloquei esse labirinto na diagonal. Por quê? Porque eu quero que a criança, porque assim, a criança, e eu já vi gente, o adolescente também, você dá a folha reta para ele, ele vai lá e inclina a folha para ficar certinho para ele. Eu falei, não, a folha tem que ficar e você tem que trabalhar nesse sentido. Então ele vai mexendo nas diagonais, vai tentando achar o caminho, né? E tudo em diagonal. Porque ele precisa treinar a visão dele, né? Os nossos olhos, eles precisam ter uma coordenação também, né? Voltando para a neurociência, o lobo occipital, que fica aqui atrás, por incrível que pareça, aqui de trás é o que controla a visão. Mas o que controla a discriminação das coisas é o lobo pré-frontal, eles trabalham juntos. Tá? Então, a pessoa, quando está fazendo esse tipo de exercício, ao mesmo tempo que ela está treinando a questão da coordenação motora fina dela, né, que é passar o traço, ela também está treinando os olhos dela para acompanhar e entender essa questão da diagonal, como é que funciona. Né? Então, você pode, por exemplo, pensando na teoria da carga cognitiva, lá tem um capítulozinho, não sei se vocês tiveram chance de ver, mas chama-se exercícios resolvidos, né? Ou seja, o professor ele vai resolver um exercício, ele vai dar o conceito, resolver um exercício, e depois ele vai dar uma série de outros exercícios para que aquela pessoa que está aprendendo faça e resolva. Né? Então, você pode pegar um labirintinho desse aqui, por exemplo, e pegar um bem simples. E aí você vai sofisticando, vai colocando mais elaborado esse material, para ela ter essa questão das diagonais bem resolvidas. A mesma coisa acontece com torre também. Você pode fazer um trabalho de torre também, aí com ele na posição mais certa, para ele fazer o movimento, né? Vertical, horizontal, até chegar no destino. Né? E isso é interessante porque, ó, se a gente pegar, por exemplo, na matemática, olha aqui, ó, não é movimento de torre? A gente não tem que fazer os cálculos aqui, ó. A gente não tem que transportar esse cálculo aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui, peraí. A gente não tem que transportar
A gente faz aqui 7 mais 3 é igual, né? 10, não é isso? Aí você põe o zerinho lá, ó, meu zero tá bonito, hein? Aí você tem que transportar esse número, ó. Você tem que ter essa visão aqui, ó. Botar umzinho lá. Aí depois fazer de novo a conta para dar o valor lá certinho, né? Então, na matemática, você tem essa questão espacial também. Então, quando você pega uma criança, por exemplo, principalmente crianças de 5 para 6 anos que estão iniciando o primeiro aninho, né, do Fundamental 1, quando você começa a trabalhar o xadrez junto com a alfabetização, veja, os estímulos, eles se convergem, né? Então, você vê que no exemplo simples de matemática, ele já consegue fazer uma espécie de transferência, não é transferência, tá? Mas ele vai usar o mesmo tipo de padrão para resolver, tá? E aí eu estava falando para vocês sobre isso, ó. Aqui é o do movimento da torre, ou seja, dentro daquela questão matemática, o vento de vertical e horizontal, aí você tem um caminhozinho aqui que você vai fazendo, né? E aí você vai trabalhando com a criança, a mesma coisa, você coloca um mais simples, depois você vai trabalhando a questão dele, vou tentar resolver, tal, sei que, pá. Aí vai tentando, aí até chegar aqui, opa, voltou, pá, cheguei. Pronto, legal, resolveu. Mas ele teve que fazer o processo. Tem crianças, por exemplo, que começam a mexer aqui, ó, aí ele faz assim, ó, ele vai para fora, aí ele volta. Aí você percebe que, além da questão espacial, a questão motora dele é ruim. E no xadrez a gente sabe que a gente precisa ter uma mão leve, né? Você não vai derrubar peça, vai bater no relógio, vai estourar o relógio, né? Então tem que ter também a questão motora bem resolvida. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém já presenciou esse tipo de coisa com aluno, por exemplo? Essas dificuldades? Não, não? Não, ainda não tinha trabalhado essas coisas, não. Desse Não? jeito assim, não. Sempre. Eu sei. Pessoal, tem alguém que já é da matemática aqui ou não? Ninguém da matemática? O da informática, por exemplo, o Otto, eu acho que o Otto ainda está aí ou não? Acho que o Otto saiu, né? Tem alguém mais da informática? Que eu acho que o Bruno era da informática, né, Bruno? Você falou? Aham. Então, lá na informática, você teve algum caso assim que você percebeu que o moleque não se achava no teclado ou não se achava na tela? Tinha dificuldade de chegar com o cursor lá em algum ponto? É frequente assim essa dificuldade assim. E no xadrez também, o pessoal é 2 bispos nas brancas, né? 2 bispos nas pretas, É verdade. torre na diagonal, cavalo uma casa a menos, é direto assim, é bem. Eu fiz uma vez a primeira vez que eu fiz uma turma de xadrez com os pequenos, tinha várias idades. E eu trabalhei algo nesse sentido. Eu peguei imagens, né? Então tinha, por exemplo, pirâmide, tinha ponte, tinha trem, tinha linha do horizonte, tinha edifício, tinha coluna, e separei a turma em 3 grupos e pedi para eles separarem as imagens naquilo que elas tinham em comum. E eu queria que eles deduzissem essas linhas, né? Linha horizontal, vertical e diagonal. E aos poucos eles foram percebendo, assim. Aí depois que eu fui para o jogo, até eles foram, quando eles concluíram essa divisão, eles foram a campo, digamos, né? Foram pela escola para tirar fotos, cada grupo da sua linha respectiva, assim. E aí eles identificaram, né? Eu só não Legal. soube E dizer bem ao certo quanto isso ponto de... Oi? Melhoraram no xadrez, nas questões das É, direções de sentidos? foi a primeira aula, né? Então, nesse ponto eu não pude, assim, avaliar bem, assim. Mas eu acho que entre aqueles ali que estavam ali não tiveram, assim, tanta dificuldade. Mas foi Legal. uma coisa que me ocorreu naquela oportunidade, né? E agora você trazendo essa parte, eu vejo como é importante mesmo, né? Trabalhar essa parte aí. A gente não percebe, os alunos apresentam bastante dificuldade, a gente não lembra de fazer um trabalho pré, né?
E você sabe Mas é que isso frequente. é importante até para a questão da notação algébrica, porque a gente trabalha no plano cartesiano, né? Então Uhum, você tem lá as ordenadas, né? É B4, a pessoa, o aluno tem que saber onde é a coluna B e onde é a fileira 4. Ele precisa fazer essa intersecção, né? Para poder saber a uhum. posição da peça. E eu já vi alunos que, na hora de anotar, ele anotou a casa errada. E na hora que eu pedi para refazer a partida, para ver se está tudo bem, o cavalo, por exemplo, estava num lugar que não tinha que ficar. Entendeu? O bispo não tinha como estar ali, porque tinha uma outra peça já no meio. Aham. Então você percebe que houve algum problema na hora de ele fazer a anotação, dele reconhecer aquele lugar, né? Agora você imagina, você quer fazer uma equipe de treinamento, aí o cara vai numa competição lá e o cara tem a planilha, né, para ele anotar a partida. Fica meio frustrante para ele se ele não conseguir anotar, né? Porque pô, tem todo aquele Uhum. charme, né? Ele tá jogando com alguém, ele tá com a planilhazinha dele, ele tá com a canetinha dele, e ele vai lá e, né, ele também quer. E outra, ele quer guardar a partida para ele, porque depois, com aquela partida, ele pode, inclusive, estudar, né? Ganhando ou perdendo, principalmente quando perde, né? Você vai É. aproveitar aquela partida para você estudar, né? Então é importante, sim, essa questão da espacial. Uhum. Beleza, Bruno, obrigado. Mais alguém, gente? Quer dar algum depoimento? Não, não? Alguém que já teve essa dificuldade, por exemplo, lembra quando era mais novo, que tinha essas dificuldades, ou tudo bem, tudo tranquilo? Alguém tem algum relato aí de experiência? Se eu tivesse esse material na época que eu comecei a dar aula, eu acho que eu ia ter descoberto muita coisa nesse sentido, de crianças que precisariam de apoio, tanto na questão motora, inclusive na questão de foco, de atenção. Eu mesmo não procurava por material assim, eu procurava, minha ideia eram jogos pré-enxadrísticos, ainda mais depois que eu li essa palavra, que eu conheci isso. Para Acho mim bonito. era isso, muito, muito bacana. Para mim foi a salvação de como ensinar aos poucos o xadrez. Inclusive com essa mesma técnica eu consegui ensinar a minha primeira filha e a cada ano eu inseria uma peça nova. Porém, como eu li agora antes da aula também, eu fiz no método estruturalista. O que aconteceu, no final das contas, e até hoje ela não compreende o real jogo, o real objetivo. Entendeu? Hoje ela já está com 15 anos, mas para ela ainda é meio confuso aquela situação toda. Ela já até joga com os irmãos, mas assim, focar no checkmate para ela ainda é uma É um dificuldade. desafio. É um desafio, exato. Tenta propor agora para ela esse método, né? De repente você consegue trazer algumas atividades e exercícios, né? Quem sabe ela dá uma despertada. Tempo É, sempre há, né? Lembra daquela questão que eu te falei da neuroplasticidade? Vamos mudar o cérebro dela para ela e começar o a tempo fazer as todo em ligações neurais aprendizagem. ali, né? Hum, Verdade, verdade. Legal. Então vamos lá, vamos em frente. Aqui, olha, eu vou dar um exemplo bem tranquilo para vocês sobre essa questão da visão espacial, que muitas vezes não é só na questão de direção e sentido, mas é na questão do plano de jogo, o plano todo. Nós temos aqui esse tabuleiro, aí o carinha lá fala assim, pô, olha aqui, eu vou dar um mate no corredor aqui, ó. Vou dar um mate no corredor aqui, ó. Vou lá, ó, pá, vou colocar aqui, ó, né? Só que ele não viu, né? Ele não viu aqui, ó. Que ele não pode tirar essa torre daqui, porque essa torre defende o rei. Então, é um lance irregular, ó. Então, é essa questão, e isso acontece muito, eu já vi muito, eu acho que vocês também já devem ter visto isso. Bastante. O, Isso jo extremamente recorrente. o jogador quer dar o checkmate, ou tem uma dama lá e fala, eu vou capturar aquela dama, né? Só que ele esquece que o rei dele está cravado ali, né? Com a torre está gravada, na verdade, né? E o rei dele não pode ser exposto dessa forma, né? Então, assim, tem duas coisas importantes aí. Primeiro, a compreensão da regra, né? Que ele não pode expor o rei ao próprio checkmate. E outra, que ele não percebeu que a torre aqui realmente deveria ficar aqui porque ela que protegia, né? O rei. Ele tinha que fazer uma outra coisa, fazer uma outra sequência, pensar em outras coisas para poder tentar o checkmate futuro. Certo? Aliás, o jogo estava bem equilibrado aqui, né?
Então é assim, gente, o Brosten é um jogador de xadrez também, um grande xadrista, e ele colocou aqui que jogar uma partida de xadrez é pensar, elaborar planos e também uma pitada de fantasia, né? Isso é legal, essa fantasia aí, quando ele coloca, né, é a questão da criatividade, a questão de jogar com prazer, né? E quanto mais você domina essas habilidades, maior, com certeza, é o seu prazer de jogar, né? Lembrando daquilo que a gente conversou na aula passada sobre a pressão, né? Em cima do ganhar ou do vencer, né? Mas se você tiver bem trabalhada essa questão, aí sim a fantasia, o prazer fica bem feito para a gente jogar e para todo mundo jogar. Bom, então já que já falamos de visão espacial, vamos entrar num outro ramo do xadrez aí, que é a lógica, né? É lógico. Todo mundo já ouviu falar que o xadrez é para raciocínio lógico. Legal, mas o que é lógica, né? Vocês já se perguntaram sobre o que é lógica? Quando você fala assim, é lógico que é assim, né? Alguém já teve essa curiosidade para procurar saber o que era lógica? Informática tem muita lógica. Eu mesmo também não. Então é assim, gente. Lógica é um ramo filosófico. É interessante isso, que é um ramo filosófico que fala sobre as questões do pensar humano. E a lógica, ela é dividida em 3 tipos diferentes principais, tá? Então você tem dentro dessa lógica, não estou falando nem do raciocínio lógico, estou falando da lógica, tá? Da questão filosófica lógica. Você tem a dedução, a indução e a abdução, tá? Pô, professor, mas que é isso, cara? Você está vindo com coisas que não tem nada a ver. Não, mas tem sim. Por exemplo, a lógica determina a conclusão. Então, é assim, eu vou dar um exemplo de chuva, por exemplo. Então, ele determina a conclusão. Lá fora está molhado porque choveu. Se lá fora está molhado é porque choveu. Você determinou a causa, né? Então, está molhado lá porque choveu, então está molhado. A indução, ela determina a regra de como você pensa. Então, ao invés de você falar assim, lá fora está molhado porque choveu, você vai falar assim, se chover, provavelmente vai molhar lá fora. Tá? Se chover, vai molhar lá fora. Aliás, desculpa, eu falei errado. Determinar a regra assim, se lá fora, quando chove, lá fora molha. Então, a chuva é a premissa, né? Não é a conclusão que está molhado. Então, a chuva é a premissa. E a abdução, que é quando você abstrai, aí sim vem a questão. Se chover, provavelmente lá fora vai ficar molhado. Né? Então, nós temos esses 3 tipos. Parece que não é muita diferença, mas é muita diferença isso. Tá? Porque, por exemplo, na abdução, você está prevendo que aquilo vai acontecer por uma experiência que você já viu. Na indução, você imagina que aquilo é consequência de um ato. E na dedução, você fala, só pode ser isso por conta disso, né? Então, esses 3 tipos de raciocínio que nós temos é o que compõe a nossa lógica, né? E aí, o que seria o nosso raciocínio lógico, então, pensando nessas 3 colocações que eu coloquei, nessas 3 possibilidades lógicas aqui? Alguém quer arriscar falar sobre isso? O que seria um raciocínio lógico? Tcharam! Rufem os tambores. Tô fora. Então vamos lá, vamos fazer uma definição bem simples. O raciocínio lógico é quando você organiza e estrutura os diversos tipos de raciocínio, dentro daqueles que eu já apontei, e que a gente permite que a gente determine normas, chegue a conclusões e resolva problemas. Né? Então, a lógica é isso. Eu vou tentar ordenar minhas ideias para conseguir um objetivo. Né? Dependente do qual objetivo que eu vou tentar organizar minhas ideias. E aquela ideia em até que eu vou colocar um método, né? Então, eu vou organizar tudo aquilo para poder chegar numa conclusão que seja satisfatória. Né? Então, aquele trabalho do investigador, do perito forense, né? Ele vai lá na cena do crime, ele começa a coletar dados
E aí ele investiga as pessoas, ele vai lá ver qual é o relacionamento que as pessoas têm entre elas, né, naquele ambiente, para saber se teve alguma motivação, se ele tinha algum inimigo, se tinha algum desafeto, uma ex-namorada, um ex-marido, sei lá. Ele vai ver o ambiente do crime, né, coisas que estão fora do lugar, manchas, resíduos, cabelo, tal, né? E se, por exemplo, tiver algum tipo de sangue ou tiro, ele vai ver trajetória, vai ver da onde que o sangue flui. Então, para ele juntar todos esses elementos para formar uma conclusão, para ele chegar e falar, não, olha, aconteceu assim, assim, provavelmente deve ter sido assim, assim, assim. Às vezes eles acertam em cheio também, e às vezes eles têm que ficar procurando até conseguir. Então é mais ou menos isso que a gente fala o raciocínio lógico. E o xadrez, ele não é muito diferente, né? Porque você tem uma série de problemas, o seu problema começa quando você movimenta a sua primeira peça ou o seu oponente movimenta a primeira peça, né? Já começa aí o seu problema. Se você de pretas, o seu colega lá movimentou E4, tá, eu vou fazer o quê? Eu vou movimentar E5, eu vou movimentar D3, eu vou movimentar D2, vou movimentar D2 não, E6, vou aumentar assim, eu vou tentar pensar o que eu vou fazer. Se eu sou de brancas, eu vou falar assim, bom, eu não conheço o meu adversário, eu não sei qual é o estilo de jogo dele. Que tipo de abertura eu vou fazer? Qual é a peça que eu vou jogar? Qual é o plano de jogo que eu vou propor para ele para começar a tentar dominar o centro e fazer as capturas? Então, seu problema já começa aí, né? Então, o xadrez tem muito a ver nessa questão do raciocínio lógico de você montar os diversos cenários para chegar no objetivo seu, que no caso seria o checkmate, né? Ou, se você estiver tomando uma sova lá, né, do adversário, você tentar um empate, pelo menos, né, um afogamento, um empate, alguma coisa, né? Porque sair correndo fica feio, né? Vamos lá. E aí, dentro da questão do raciocínio lógico, nós temos a questão do cálculo, tá? Uma coisa é raciocínio lógico, outra coisa é cálculo, tá? A gente precisa pensar diferente nisso, né? O raciocínio lógico, como eu falei, você junta vários elementos. O cálculo, você faz uma espécie de previsão quantitativa. Você vai determinar uma questão de quantidade. Por exemplo, a gente fica muito fácil de ver isso quando você tem a regra da oposição do xadrez, por exemplo, quando você tem lá um final de rei e peão contra rei. E aí você vai tentar promover o seu peão, o adversário vai tentar capturar seu peão propondo empate. Então, aquilo é cálculo puro, porque você tem que ver para onde você vai mexer o seu rei ou o seu peão, em que casa ele vai colocar, se o rei adversário, se você vai conseguir jogá-lo mais para longe, mais para perto. E isso tem a ver com o número de casas que você precisa para poder manter essa distância segura para o seu peão ser promovido. Então, o cálculo ele é muito importante no xadrez e também o tempo todo, no meio jogo, né? Eu tô lá eu tô colocando, eu já fiz a minha abertura, né? Já está no meu 8º movimento, 10º movimento lá, já indo para o meio jogo. E aí eu preciso começar a calcular quais são os meus próximos passos, né? Como é que eu vou pressionar o adversário? Como é que eu vou proteger minha peça? Como é que eu vou abrir ala? Como é que eu vou abrir diagonal? Como é que eu vou quebrar a estrutura de peões do adversário? Então, a gente começa os cálculos, né? De captura, de posição, né? Então, essa questão do cálculo é bastante importante. E que também tem a ver com a questão matemática, da questão informática, né? Isso eu acho que é bastante tranquilo, né? Para quem não é informática, então, que nem o Bruno, tá tranquilaço aí, né? Tranquilo? Podemos seguir o caminho aqui? Então, vamos lá. Então, vamos pensar assim, ó, num joguinho que é bem bacana, assim, bem legal. Parece bobo, mas não é. Alguém já jogou Sudoku aqui? Ou já brincou de Sudoku? Conhece esse jogo? Eu prefiro com os números mesmo. Cadeira. Acho muito bacana, porque é um quebra-cabeça bem interessante. Tem uma regrinha que eu seguia para fazer. Não sei se ela vale de geral. Seria, digamos, pegar um número no primeiro quadrado, digamos aqui, como se fosse ali em A1, e ele não pode se repetir na sua sequência da coluna quanto na sua fileira. Isso, é bem por aí mesmo. Bem por aí mesmo. Para quem não sabe,
o Sudoku, você tem que pegar essas imagens que vocês estão vendo aqui, alinhá-las tanto na vertical como na horizontal, e elas não podem repetir nem na horizontal nem na vertical. Elas têm que ficar bonitinhas, lá separadinhas, né? E isso é interessante por quê? Porque se você pegar o Sudoku, ele é um tabuleirinho, né? Parece um tabuleirinho de xadrez aqui, só não tem casa preta e branca, né? Isso. E normalmente o Sudoku é com números, né? E aí depois existe também a versão, você já ouviu falar do Kakuro? Não, essa versão ainda não vi, não. O Kakuro é um pouquinho mais complicado que o Sudoku, porque o Kakuro você tem que fazer somas, e as somas tem que bater nas diagonais e verticais, nas horizontais e verticais. Nossa! Procura depois, você que gosta de Sudoku, procura o Kakuro, que ele é assim, Kakuro. ele é um Sudoku com esteroides, assim. Bombado. Bombado. Então, vamos lá, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, quantos processos tem para aquilo lá, ó, tá vendo? Então, você começa com esse, aí o que você tem que pensar do raciocínio? Bom, eu tenho um triângulo e eu não posso colocar outro triângulo aqui, posso? Nessa imagem? Não. Então, eu tenho que jogar esta aqui e tenho que jogar esse triângulo aqui. Aí eu fecho esse processo aqui, ó. Tá vendo? Isso. Aí eu tenho aqui, ó, essa situação e essa situação. Qual é o que está faltando aqui? É o círculo azul. O círculo. O círculo azul vai colocando aqui. E aí você vai completando o raciocínio com o seu raciocínio até chegar no quadro completo, né? Esse aqui, por exemplo, é um Sudoku simples, de 4 por 4. Existe até 16 por 16. 4. E o 16 por 16, que aí é um super quadradão, né? E ele fica bem interessante. E aí você pode transformar isso... Oi, pode falar. Eu só fazia mesmo 9 por 9, de números. O máximo que eu fiz foi 12 por 12, mas esse foi... Nossa, difícil. Foram 3 blocos, são 3 blocos, né? Na vertical, 3 na horizontal, né? Isso. 3 de 3 de 3 de 3. Nossa, é legal, é bacana isso aí. Exatamente. Então aqui, olha, por exemplo, como o Sudoku é de números, esse aqui eu coloquei para crianças menores, né? Com a questão geométrica, né, as formas geométricas, que para alfabetização é muito importante, porque a gente tem que entender que letra, né? Ela é um desenho e ela tem formas, por exemplo, o triângulo lembra muito A, o círculo lembra muito O, né? As pontas das estrelas aqui, ó, são aquelas sutilezas do F, as sutilezas do Q, né? E assim por diante. Então, eu uso essas formas com eles. E no xadrez, lógico que não podia faltar, né? Pô, eu estou numa aula de xadrez, eu vou dar um desafiozinho de xadrez. E você pode fazer isso tanto no papel, como está aqui, dar o papelzinho para ele ir lá, ou você pode pegar, simplesmente imprimir um tabuleirinho desse e dar as peças para ele. E aí ele tem que completar o quadradinho colocando as peças no tabuleiro. E aí você alia as duas coisas. Você alia a questão do raciocínio lógico, né? Que ele vai estar trabalhando, a questão da indução, abdução, dedução, e ao mesmo tempo a questão espacial, né? Que ele vai estar tendo que reconhecer naquele tabuleirinho lá as peças que ele tem que colocar para poder formar o Sudoku direitinho, tá? E aqui é um exemplo um pouco mais apurado aqui. Aqui já são mais quadradinhos, aqui são 8 por 8. Então você também tem esses elementos. E você, assim, professor, mas aí como é que fica? Porque se você colocar mais elementos aí, você não tem todas as peças para colocar. Tudo bem, você coloca lá uma imagem de um tabuleirinho, por exemplo, né? Ou você coloca o desenho do rock, por exemplo, né? O símbolo do rock, que é o 00 ou 0000. E aí você vai compondo o cenário que você quer com as crianças, tá? Entenderam como é que funciona o Sudoku? Quem nunca tinha visto, tá tranquilo? Show de bola essa ideia, professor. Se tiver alguma coisa, pode colocar no chat também, tá? Oi, pode falar. Eu conheci um que era só com cavalos, que é estilo quebra-cabeça. Usava os 2 cavalos negros e os 2 cavalos brancos. E se eu não me engano, é um tabuleiro de 3 por 3. Nós vamos chegar lá. Fazer
Os dois cavalos trocaram de lugar. Bacana, legal. Nós vamos chegar lá. Desculpa. E aí, vou te falar uma coisa, até na questão da lenda de Cissa, ou de Cessa, como o pessoal fala, né? Eu acho que já todo mundo conhece aqui, também tem a questão matemática, né? Porque se você pegar no momento em que lá o Cessa lá, ele pede lá o grão de trigo, né? E ele fala 1 grão de trigo para a primeira casa, 2 grãos de trigo para a segunda, 4 para a terceira, e vai dobrando sucessivamente até a última casa. Isso é progressão geométrica. Isso é matemática, né? Inclusive, eu tenho um filminho, não sei se vocês conhecem, Uma Aventura no Reino do Xadrez, que é um filme que foi feito pelo Pasqualini, pelo Léo Pasqualini, que é um professor mestre de xadrez. Ele é mestre de mestrado, tá? Também. E lá do Paraná, e ele fez, acho que foi em 95, uma coisa assim, que ele fez o filme. É um curta de 15 minutos. E ele coloca essa lenda de Cissa como um desenho, e na hora que está passando o desenho, que eles falam o resultado, que está 18 quintilhões, 700 e alguma coisa quatrilhões, eu vou escrevendo na lousa os números para as crianças, né? E elas ficam abismadas de ver quanto zero tem, né? Depois do 18, né? E aí eu desenho até as casas do tabuleiro e começo a colocar lá 1 no primeiro tabuleiro, 2 no segundo, 4 no terceiro, 8 e tal, e coloco reticências até chegar no 64 lá, que dá aquele montante gigante. Né? Então, e assim, vocês vão ver hoje que a matemática está bastante presente, inclusive em alguns cálculos aqui, de alguns exercícios que tem aqui no nosso dia a dia. Então, até na linha de Cissa, a gente pode aproveitar a questão do raciocínio lógico, porque foi uma coisa que lá que o sultão, ele começou a rir porque ele ofereceu riqueza e o cara queria o grão de trigo. Só que ele não tinha esse raciocínio apurado para saber que aquilo era uma coisa astronômica, né? Ele não ia ter condição de pagar, por exemplo, né? Isso é legal. E aqui a gente pode também trabalhar com essa questão do raciocínio lógico, já envolvendo a questão das operações matemáticas aqui, por exemplo. Né? Eu posso pedir, por exemplo, nesse exercício da torre aqui, eu coloco esse tabuleiro e eu posso pedir para eles falarem quantos quadrados, né? Então, eu tenho aqui, a torre está ocupando, eu posso fazer operação matemática. Eu posso falar assim, bom, eu tenho 4 quadrados na coluna, mais 4 quadrados na segunda coluna. Então, isso é igual a 8. Então, eles têm que fazer o cálculozinho. E aí eu posso colocar outras peças também. Né? E eu posso fazer também um outro nível. Eu posso colocar assim, ó, quanto seria se eu multiplicasse o número de casas, né, da coluna pela fileira? Então, eu sei que eu tenho 2 fileiras, 2 colunas e 4 fileiras. Então, dá 8 também. Mas aí eu saio da operação da soma e já entro para a operação da multiplicação. Então, estou trabalhando com 2 tipos de raciocínio. E, ao mesmo tempo, estou trabalhando com coordenadas, né? Porque eu tenho que localizar aqui, né, exatamente onde que tá essa torre, né? Quais são as casas que ela ocupa, e sempre a referência do tabuleiro lá, com as letrinhas abaixo. Né? Isso aí, quanto mais a criança tiver contato, ou o adolescente tiver contato, ou mesmo o adulto, com essa parte gráfica, vai ser mais fácil de guardar no futuro. Tá? Veja bem, todas as atividades que eu estou passando para vocês, isso fica de sugestão, né? Cada um sabe quais são as questões dos seus alunos, de repente você fala, não, meu aluno não precisa disso, meu aluno já sabe, então você não vai usar, né? Você vai usar só se o seu aluno tiver apresentar dificuldades, ou se você não conhecer a turma, você vai fazer tipo uma avaliação diagnóstica, você dá algumas atividades como essa, para você estar vendo em que ponto cognitivo essa pessoa se encontra, né? Tudo bem? Podemos seguir? Certo, tudo certo. Outra atividade que eu também uso nessa questão da cognição pro xadrez é com relação ao Tangram. Quem já brincou de Tangram? Alguém já brincou de Tangram aí? Eu tive que aprender alguma coisa também quando eu dava aula no Projeto Mais Educação. Eu tive uma aula em conjunto com o professor de Tangram, e aí que eu fui entender o que é esse jogo didático, né?
E ele é muito cheio de possibilidades, ele é bem interessante também. O Tangram é um tipo de quebra-cabeça chinês, né? Ele é composto por 7 peças, né? Todas elas são ou triângulos ou quadrados, né? E tem só um paralelogramo aqui. E você tem que formar figuras, né? A partir dessas 7. Você tem que usar todas as 7. Você não pode usar 6 ou 8, por exemplo. Tem que usar as 7 peças de um único jogo. E com essas 7 peças você vai montar diferentes imagens, diferentes figuras, né? Então você pode montar um monte de coisa. Você tem coelho, você tem chinês chutando, chinês brincando, você tem navio, você tem avião, você tem um monte de tem um monte de animais também. Você tem pato, você tem gato, cachorro e assim por aí vai. E tem o xadrez também com as suas peças de xadrez, né? Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade porque na internet eu só achei esse peão, né, já pronto, e aqui vocês estão vendo que eles estão montando o peãozinho, tá vendo? Ó? Essas são as peças que vocês estão vendo aqui, ó. Então eu dou o desenho completo, ele recebe essas peças todas e ele tem que chegar nesta imagem aqui, ó. E é muito interessante porque aí também tem a questão da visão espacial e junto à criatividade, né, da criança, ou do adolescente, ou adulto, sei lá. Porque assim, ele pega a peça e ele não tem muitas vezes aquela, para quem nunca fez, ele pega a peça, ele não consegue imaginar aquela peça em posições diferentes e ele pode inclusive virar a peça do contrário. Porque aquela peça ela é dos dois lados, você pode usar. Então, parece bobagem, mas é um raciocínio assim extremamente complicado para quem não está acostumado. E isso ajuda muito na questão da visão espacial também, na questão da criatividade. Trabalha com aquela questão do raciocínio lógico, lá, né? Das etapas do raciocínio lógico. Né? Ele está tendo que ter uma lógica ali para montar. E aí, eu procuro trabalhar, e aí eu tenho essas figuras. Na internet eu consegui achar essas duas só. Essas duas aqui. O peão e o cavalo. Aí a torre, o bispo, a rainha e o rei, eu mesmo tive que sentar um dia lá e começar a quebrar minha cabeça para ver como é que eu vou fazer para ficar mais ou menos parecido. Tem até aluno que falou assim: professor, essa dama que você fez aqui é muito feia. Eu falei, mas é o que deu para fazer. Aceito sugestões. Então, mas é assim. Caraca, que funciona. Bacana. Então, e eles gostam, eles ficam assim, eles mexem. Professor. Aí eu brinco com eles, eu falo assim, olha, na hora que vocês verem a solução, vocês vão ver como é fácil. Eles, não acredito. Mas aí eles vêm e falam, não, olha, professor, era fácil mesmo. Por quê? Porque é a questão de você saber encaixar as pecinhas, né? E que no xadrez também, né, o jogo de xadrez, a gente tem que saber encaixar o jogo, né? Encaixar todas as nossas peças dentro daquelas 64 casas lá, né? Então essa também é uma outra atividade que você pode usar na questão da cognição para o xadrez. E continuando na questão da visão espacial, eu estou batendo muito nessa tecla, porque eu considero muito importante, a gente pode fazer um trabalho aqui, ó, aí sim já partindo para a notação algébrica. Que aí você já vai chegar para os alunos e falar assim, olha, quais as casas que se encontram os objetos? Então, por exemplo, vai estar escrito lá livro, né? Aí o cara tem que falar, ele está em C1, C2, D1, D2, E1, E2. A conchinha está só na C7. O copo está na G2, G3. Então, ele vai determinando. Então, ele já vai se acostumando com essas localizações de uma forma bem lúdica, tranquila, a localizar os elementos dentro do tabuleiro de xadrez, que futuramente, não só para anotação algébrica, mas como o próprio estudo, né, é importante. Eu abro, por exemplo, o Lichess lá na minha turma de xadrez, lá na escola que eu dou aula, aí eu chego para eles e falo assim, olha, onde que eu vou colocar determinada peça? Aí eles já falam, na casa F8, na casa C5, então eles já têm que me dar, eu não falo, eu não aceito mais que eles falam assim para mim, é ali. É ali. Não, não é ali. Qual é a localização da casa? E aí eles já vão determinando certinho onde tem que colocar, que na hora do jogo facilita também. E aí nós temos alguns exercícios que a gente pode trabalhar a partir dessa anotação, né? Por exemplo, aqui, ó, nos tabuleiros abaixo, indique qual a fileira, só eu estou pedindo uma fileira, não quero saber mais nada. Então, por exemplo, o rei branco está em qual fileira? O bispo branco está em qual fileira?
E assim por diante. A mesma coisa aqui, tá? Do lado aqui. Então, eu vou trabalhando só a questão da fileira. Aí depois eu posso fazer o mesmo diagrama, ó, o diagrama não muda, só que aí eu peço a coluna. Desculpa, eu falei errado a fileira, né? Falei coluna. Fileira, Não está correto. a torre na fileira 8, o cavalo na fileira 7, e aqui a coluna. O diagrama é o mesmo, só que agora eu queria a fileira, agora eu quero a coluna. Então eu estou trabalhando em dois momentos distintos com eles, e ele vai bater o olho e falar, opa, peraí, não é mais a fileira que eu tenho que ver agora, tem que ver a coluna. Então, o eixo de visão dele muda, né? A percepção visual dele vai mudar, tá? E aí, saindo desse bloco, né? Aí nós vamos entrar nos jogos pré-enxadrísticos. Olha que legal, hein? Alguém falou que gosta muito, né? O professor Dr. Wilson da Silva, que escreveu o livro lá, Xadrez para Todos, primeiro livro de xadrez, ele gosta muito dessa parte. É um cara que entende muito, inclusive, desses jogos pré-enxadrísticos. E ele tem uma definição que é bastante interessante, ó, que são todos os jogos que nós, professores, educadores, ou inventamos ou adaptamos do que já existe, né, para atuar como fosse xadrez, dentro do espírito do xadrez, das requerências que o xadrez precisa, né? Então, professor, eu posso criar alguma coisa? Claro, por que não? Ah, mas eu não consigo tal coisa, eu vou fazer. Claro, à vontade, a criatividade é sua, a competência é sua. Se você tem a ideia de fazer um jogo simples e que seja efetivo e que se remeta ao xadrez, mas tem que fazer mesmo, tem que fazer muito isso aí. Isso é um bem que você faz para você e para todo mundo. Inclusive compartilha depois, porque é legal, né? Para o pessoal que é curioso, que nem a gente, assim, né? Né? E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Ó, chegamos na brincadeira da troca dos cavalos. Troca dos cavalos. É um tabuleirinho de 3x3. Você pode, inclusive, imprimir o tabuleirinho, você dá o material físico para eles, porque eles gostam. O pessoal de xadrez adora mexer em peça, né? Eu fiz isso. E o legal é que você não consegue chegar na solução com menos de 16 movimentos. Isso. Você tem que... Pode falar. E tem a resposta prévia já, né? No caso, a pessoa entendendo o sentido de como vai ser feito, ele não erra mais. Na verdade, é como se fosse um carrossel, né? Isso. Vai jogando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, até você chegar com o cavalo preto aqui, né? Os pretos aqui e os brancos do outro lado aqui. Do outro lado aqui. Então, você tem que fazer as trocas dos cavalos. E você sabe que é muito interessante porque eles no começo eles bloqueiam direto, né? Um cavalo bloqueando um preto, um cavalo branco, um branco, um preto. E isso, na verdade, é interessante, inclusive para treinar a própria. Porque, veja, se você for pegar aqui, ele vai ver o cavalo sob vários ângulos diferentes. Então, ele vai ter que imaginar esse movimento de vários ângulos diferentes. Porque no tabuleiro ele vai ter que ter esses ângulos diferentes também, né? Então, uma atividade bem simples, vamos colocar assim, mas ao mesmo tempo muito complexa, né? E é cálculo de probabilidade, e aí vai, né? Chegamos no cavalinho que você falou. Alguém já brincou? Além dos dois que já falaram, mais alguém brincou com a troca dos cavalos ou não? Não? Então vamos seguir. Aí nós temos, assim, partindo desse princípio, a corrida dos cavalos, ou seja, você pode propor para o aluno qual é a menor quantidade de movimentos que ele tem que fazer para o cavalinho chegar no X aqui anotado, né? Então ele começa aqui, ele vai, eu vou fazer aqui, para chegar lá, quantos movimentos deu? Deu 8. Não, dá para você fazer em menos, deu 7. E aí você pode pegar esse X aqui e você pode começar a ampliar a dificuldade. Num tabuleiro físico, por exemplo, você bota no lugar do X, você bota uma tampinha de garrafa. O cavalo tem que chegar lá. Ou você bota o rei lá, fala, o cavalo vai chegar lá no rei, né? Vai atacar o rei. Então você pode dar outros desafios. Você pode, por exemplo, pegar esse X, deixar um X aqui e colocar um outro X aqui, por exemplo. Então ele vai ter que fazer o movimento aqui e vir para cá, no menor quantidade possível, né? Então, também aí você entra naquela questão do cálculo, né? Ele vai ter que começar a observar o tabuleiro e calcular as posições.
quais são as mais econômicas para ele chegar nos objetivos que ele tem que concluir, né? Então, o cálculo está presente naquela troca dos cavalos, ele tem que dar uma certa calculada, tem que descobrir como é que funciona o mecanismo, então ele tem que usar o raciocínio lógico dele, e esse aqui especificamente com o cálculo, né? E você pode fazer esse do cavalo, né? E você pode fazer com o bispo também, você pode fazer com torres, pode fazer com todas as peças que você achar que deve fazer, né? Esses são os desafios que você pode propor para a criança, né? E aqui Esse nós daí, temos... da corrida dos cavalos, em específico, eu fazia também lá. Ele leva, se eu não me engano, 20 lances para dar a volta nas 4 pontas do tabuleiro. Ele vai dando a volta, né? Sem Esse daí, repetir a posição. Esse é isso. dificílimo, esse é dificílimo. Eu nem pus aqui para não Isso é dar complicado. tilt na galera aqui. Mas se você colocar o desafio do Vamos cavalo, seguir. põe no desafio do cavalo na internet, coloca lá a imagem que vai aparecer lá, você vai ver só Vai a aparecer, paulada certo. que é. Nossa, que bacana, que legal. E aqui nós temos esse desafio das damas. Você tem que colocar 8 damas no tabuleiro sem que elas necessariamente se cruzem. Elas não podem se cruzar no tabuleiro, nem na horizontal, nem na vertical, nem na diagonal. E olha só, para você ter uma ideia, tá vendo essa continha que tem aqui embaixo? Ó? Essa magia negra aqui, ó. Isso aqui é um cálculo para você colocar as damas sem ter conflitos no tabuleiro. Você calcula, isso aqui é uma somatória com logaritmo, uma função logarítmica. O pessoal calculou matematicamente uma equação para que você consiga dispor as damas sem que elas se encontrem. E olha que interessante, ó, a gente tem 12 soluções distintas para colocar essas torres, essas damas no tabuleiro. Então, ó, pode ver que nenhuma delas, nenhum desses gráficos aqui, ó, nenhuma dessas 12, elas vão estar na mesma coluna ou na mesma diagonal, nem na fileira. Elas não se encontram de forma alguma. Se tiver alguma coisa se encontrando, o jogo está errado. Então, é um exercício que você não precisa fazer com as 8 torres. Você pode começar com um tabuleiro, por exemplo, de 3x3, por exemplo. E aí você dá, em vez de colocar torres, você coloca o peão, por exemplo, no lugar. Né? Porque aí você tem mais quantidade de peão, né, do que dama, né? Aí você pode fazer de 3 reparos para 5, que é o tabuleiro de 5x5, o tabuleiro de 6x6, para que a pessoa que esteja treinando aquilo, lembra da teoria da carga cognitiva, né? Você vai dando a resolução dos problemas e vai dando chance para ela poder ir raciocinando e trabalhando com a questão da memória aprendida. Então, ela vai pegar aquela memória do tabuleiro de 3 e vai usar a experiência dela, né, que são experiências coletadas, para resolver o de 4. Resolveu o de 4, passa para o de 5, do de 5, de 6. Olha, com uma atividade como essa, olha quantas coisas você pode fazer, né, dentro de uma mesma aula. Isso você pode fazer dentro de uma aula inteira, por exemplo. Hoje vai ser o desafio das damas, por exemplo. Se eles estiverem afim, você vai dando os desafios para eles. Teriam aqueles que vão resolver mais rápido, terão aqueles que vão resolver mais vagarosamente, vão ter aqueles que não vão conseguir de jeito nenhum, então aí vai ter que ter intervenção para dar o apoio, mas é uma atividade muito legal porque ela mexe muito com cálculo, né? Como a gente viu aqui, ó, essa pequena conta que vocês viram aqui, ó, essa magia negra aqui, ó, que eu não vou querer entrar nisso porque eu não sou matemático, mas assim, vocês veem a complexidade que é a questão do cálculo, a questão da lógica aqui numa atividade que aparentemente é simples, né? Põe 8 damas no tabuleiro, ela não se encontra, pronto. E aí, né? Então, essas são atividades interessantes também. E aí nós temos também, aí quando a criança já aprendeu, o adolescente, o adulto já aprendeu a movimentação das peças, já tem a noção do jogo, já tem a noção do checkmate, a gente já começa com as miniaturas de xadrez aqui, ó, os mini-jogos, né? Esse tabuleiro, por exemplo, aqui, ó. Como é que você parece bobagem, mas olha, você tem que movimentar as peças e tentar dar um jeito de não perder suas peças e tentar dar um checkmate ali, entendeu? Ou capturar todas as peças do adversário, pelo menos. Então, você pode começar com um tabuleiro de 5x4, né, onde você vai mexendo aqui, ó. Por exemplo, se você colocar por exemplo, você não pode andar 2 casas nesse jogo, por exemplo. Se você coloca o peão aqui, ó, né?
Então aí o cavalo já vem, já pá, já pega o peão, já dá cheque no rei. Aí você pega o cavalo e já captura a torre. Quer dizer, existe um processo ali. Se você for de uma vez, vai perder tudo peça de uma vez, e não vai dar em nada. Então, aí já começa o processo de cálculo mental também, né? Aí depois que você passa desse tabuleiro, você vai para um pouquinho mais difícil, né? Ó, vocês têm lá o reizinho lá, tal. É como se você tivesse pegado o tabuleiro e cortado quase que ao meio, né? Praticamente ao meio. Se fosse cortado ao meio, seria na dama, mas aqui a gente coloca o reizinho porque ele não pode faltar, né? Ou você pode fazer do outro lado também, você bota do rei para lá do rei, né? Então você coloca rei, bispo, cavalo, torre, aí você faz o joguinho lá. Mesmo processo. A única regra principal é que você só anda uma casa com o peão na primeira jogada, para poder dar jogo mesmo. Senão o cara vai movimentar duas, já perde aqui, já dá confusão, né? Então são jogos que você vai trabalhando e é jogo, né? O legal é que são jogos e eles estão jogando, né? Eles querem jogar. E esse tipo de jogo ele faz com que o foco seja mais específico, né? Ele é obrigado a parar e pensar, né? Se eu fizer bobagem aqui, eu não tenho todas as peças, eu tenho menos peças, então a chance de eu perder é maior, porque eu já estou com um jogo com menos peças. Esse aqui menos ainda, ó. Eu tenho muito pouca peça nesse jogo. E nada impede também você, como professor, de repente, não precisa colocar exatamente essas peças que eu coloquei. Você pode imaginar uma situação de jogo e você coloca mantém o rei lá, né, porque é importante, e aí você coloca umas peças lá para jogar com as crianças, ou com o adolescente, ou adulto, e aí você monta o seu jogo, o seu mini xadrez aqui, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntas? Podemos seguir? Hoje eu resolvi usar o método holandês com uma turma que eu tenho hoje de manhã, e aí eu comecei só com o rei. E aí eu fiz um jogo pré-enxadrístico assim, e o objetivo era que o rei chegasse, o branco na casa A8 e o preto na casa A1. E chega um momento em que eles se encontram, né? Exatamente. E como é que faz, né? Porque rei não pode encostar em rei? Esse exercício é bom para ensinar o conceito de oposição também, que é muito interessante o jogador saber durante uma partida esse conceito. E como é que foi a reação das crianças lá, dos alunos? Foi interessante porque teve criança que, tipo, voltou. Eles não pegaram a ideia que você tem que estar o mais próximo possível do canto, né? E foi interessante até a questão da oposição, porque pela vantagem do início das brancas, a branca sempre vai chegar primeiro, né? Isso. E no lance seguinte, a preta chega. Agora, se a branca bobear, ela deixa de ganhar. Embora ela pode lutar ainda pelo empate fazendo essa oposição. E aí deu para trabalhar essa oposição, né? Mas foi bem interessante. E em seguida, daí eu fiz a questão dos reis com uma dama, só para as brancas. E eles tiveram dificuldade, assim, para dar checkmate. Eles ficam dando cheque, ficam indo para lá e para cá. E aí eu teorizei com eles, né? Digo, vocês têm que encurralar o rei, né? Trabalhar junto as peças, né? E aí eles começaram a abrir um pouco a mente, assim. Então, a aula que vem eu vou bater de novo nessa parte aí. Mas foi bem produtivo, assim. Eu vi que eles ficaram, assim, em conflito. O método holandês é bem legal por causa disso, né? Porque ele já coloca em perigo já, né, o rei, né? Sim. Não tem jeito, o cara tem que se defender, o cara tem que atacar. E essa questão que você colocou, deles não terem essa visão de checkmate, ele passa para essa questão espacial, né? De repente não se localizar muito bem no tabuleiro, não ver as linhas, né, do tabuleiro, né? E também tem a questão deles ainda terem que aprender que as peças têm que se cooperarem, né? Uma peça tem que cooperar com a outra, porque o checkmate, na verdade, é uma cooperação de peças, né? Então, você não, até porque se você não tiver peças suficientes, você não consegue dar o checkmate no rei adversário, né? É complicado.
Mas é legal. Bacana que você tenha usado, viu? Muito bom. Vamos lá, seguindo. E agora eu vou entrar naquilo que eu gosto bastante, eu trabalho muito com isso também, que são outros jogos de tabuleiro. Ah, mas não é xadrez, professor? Sim, é xadrez. Mas esses jogos que eu vou apresentar para vocês, eles são jogos que eu escolhi a dedo, tá? Dentro de uma gama de jogos que existem, porque são jogos que trabalham a questão da direção e sentido, que é a questão espacial, a questão do raciocínio lógico, a questão do procedimento, né? Então, são jogos que eu adquiri e alguns eu montei, né? Que eu vou passar para vocês agora como sugestão. Não, ninguém é obrigado a usar, ninguém. Ah, professor, eu não gosto dessas coisas, eu quero só trabalhar xadrez. Beleza, tranquilo. Tá certíssimo, você tem o seu método. Só vou colocar aquilo que eu uso no meu dia a dia e que também dá uma certa folga, assim, às vezes no xadrez. Eu sempre começo com esses jogos como um aquecimento, né? Então, no início da aula, eles entram com esses joguinhos e aí depois eu parto para o xadrez, tá? Então, para que servem? Né? Eu já acabei de colocar para vocês essas questões como um adendo ao tipo de... Tentando pensar naquela neuroplasticidade, né, na formação da rede neural, que são jogos afins, né? São jogos que usam, apesar de terem regras e formas diferentes de jogar, eles usam um tipo de raciocínio que lembra muito, né? Então eu vou colocar aqui, olha, eu uso muito esse Abalone. Já ouviu falar desse jogo? Alguém já ouviu falar? Eu acho Ele é um, que eu não. é um jogo com, se não me engano, são 12 esferas, né, para cada lado. E aí você pode mexer essas esferas, tá vendo que tem um monte de casinha vazada aqui, né, ó. Então você vai mexer na bolinha, você pode mexer para uma casinha vazia, tá? Você pode mexer uma bolinha, duas ou até três bolinhas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, essas duas bolinhas aqui, ó, eu posso mexer e passar para cá. Então, eu empurro as duas bolinhas uma casinha para frente. Ou, se eu quiser, eu pego essas duas bolinhas aqui e empurro uma casinha para o lado. Ou as três bolinhas também, se eu quiser, eu empurro para o lado. Ou, se eu quiser pegar essas três bolinhas aqui, eu posso até três bolinhas empurrar e ela vai para frente. Deu para entender o raciocínio? Como é que é? Uhum. Eu vou empurrando uma vez. E qual é a intenção desse jogo? A intenção é empurrar a bolinha do adversário para fora do tabuleiro. Então, se eu conseguir empurrar 6 bolinhas para fora do tabuleiro, eu ganho a partida. Então, é um jogo que ele tem o mesmo raciocínio do xadrez, por quê? Porque você tem que pensar para que sentido eu vou empurrar aquela fileira, quantas bolinhas eu vou empurrar para poder jogar para fora a bolinha do adversário. Tá? E assim, uma das regras é, para você conseguir empurrar a bolinha para fora, você tem que ter bolinhas a mais. Então, é normalmente 2 contra 1 ou 3 contra 2. Não pode ser 4 contra 3, porque você só pode mexer até 3 bolinhas. Então, se você tiver equivalência de força, por exemplo, 2 bolinhas contra 2 bolinhas, em equivalência de força, não acontece nada. Você não pode empurrar nem branca nem preta. Agora, quem tiver com bolinha a mais, ele pode empurrar para qualquer sentido. Né? Então, 2 bolinhas contra uma, quem tem 2 bolinhas na vez dele, ele vai conseguir. Então, um troca-troca gigante. E assim, o jogo demora de 15 a 30 minutos para terminar uma partida. Né? Bem jogadinho assim. Quando você pega uma criança ou um adolescente que não tem muita prática com mais prática, o que tem mais prática dá um banho, porque ele já tem a visão espacial, ele já consegue antecipar. Olha, é muito legal porque ele antecipa rodar jogadas, porque você empurra a bolinha no sentido, o cara empurra no outro. Então, de branca passou uma bolinha preta no meio, já quebrou todo o processo. Né? E esse jogo ele tem uma vantagem, que se vocês tiverem interesse depois de procurar, ele tem um jogo online na internet. Ele tem o digital dele. Você joga na internet contra o computador ou contra outra pessoa. E aí você aprende a mecânica desse jogo, e aí você pode sugerir para os seus alunos. Todo mundo tem celular hoje em dia, né? São tudo... Nasceram com o celular na mão, né? Então, você pode sugerir, você pode apresentar o jogo, tem tutoriais na internet que ensinam como jogar, e você pode sugerir para eles, ao invés de você trabalhar na sua aula, não quero trabalhar, não quero comprar, porque esse é um jogo caro, não dá. Fala assim, ó, entra lá na internet, pega o jogo tal e pede para eles jogarem em casa, por exemplo, no momento que eles estiverem fora, eles vão estar treinando de qualquer forma, né?
E quanto mais contatos eles tiverem, melhor ainda, né? Então, esse abalone eu uso bastante com eles. O Ligue 4, acho que todo mundo, esse aqui o pessoal já conhece, né? Acho que todo mundo conhece esse jogo. Eu sempre brinco falando que ele é um super jogo da velha, né? Isso não conhecia também não, tava dando problema no microfone. O Ligue 4 é um super jogo da velha. Então ele tem essas fichas, né? Ó. O branco tá meio perdido aqui, mas tá aqui o branquinho aqui. E você vai colocando as fichas, né? Ela vai caindo aqui no fundo, e você tem que fazer uma sequência, né? De 4 cores iguais. Então tem ou 4 pretas ou 4 brancas. Tanto na horizontal, como na vertical, ou na diagonal, como um jogo da velha, né? Só que são 4 fichas, né? Então, aqui, por exemplo, aqui no desenho, esse aqui, o branco, ele fez ó, as 4. Então, ele ganhou o jogo aqui, ó, tá? E é um jogo que, para quem vai trabalhar a questão da direção e sentido no tabuleiro, é espetacular. Aí eu também uso esses jogos com os alunos, né? E eles gostam bastante. Inclusive, esse ano aqui eu já usei uma turminha nova lá. Eu falei, vocês vão jogar há tanto tempo. Depois a gente entra pro xadrez. Aí deu tempo, falou, pessoal, agora é hora de xadrez. Não, peraí que eu tô ganhando, não, porque a gente fez um acordo aqui que quem ganhasse tanto, tal. Eu tive que dar mais uns 5 minutos para eles continuarem jogando, porque eles queriam. Agora, você pode... professor, mas eu não vou comprar esse jogo. Existe uma forma de você fazer isso, que é assim, deixa eu ver, são 7 por 6. Então, são 42 esferas. Você pode pegar uma cartolina, se você quiser. Aí você desenha na cartolina esses círculos, né? Com a tampinha de garrafa mesmo. E aí você usa tampinhas de garrafa. Tampinha de Coca-Cola preta com tampinha de Coca-Cola vermelha e preta, né? Que é uma Coca Zero, outra é Coca normal. E aí você coloca na regra. Você coloca lá no papel embaixo, né? Que é a parte de baixo do tabuleiro. E eles têm que ir completando de baixo para cima. Eles não podem colocar nada no meio, por exemplo. Eles podem empilhar as pecinhas e tentando fazer essa colocação. Então você consegue trabalhar esse jogo sem precisar ter o jogo real, né? Você pode usar a questão da cartolina e fazer um jogo desenhado, tá? Depois, como for, eu vou ver se eu não fiz esse modelo, mas eu acho que de repente eu vou pegar uma cartolina, eu faço para vocês um modelo para vocês verem como é que é, tá bom? Bom, seguindo. Esse jogo ele é espetacular também, né? E o League 4 também tem online, tá? Dá para jogar online. Então, você pode sugerir para as crianças jogarem online também, se você quiser. Se você não quiser fazer na sua aula, você pode sugerir, mostrar para eles, explicar como é que é a dinâmica do jogo, e eles fazem no horário livre. Não importa, né? É importante eles estarem sendo bombardeados com essas informações aí. E essa hora do Rush também, alguém já ouviu falar desse jogo ou não? Alguém? Também. Não? Esse aí ele tem no Linux, né? O Linux educacional. Eu dava bastante para os meus alunos. Você tem que ir estacionando o carro para remover o vermelho, né? Então tem Isso. que tirar do caminho para sair da garagem. É muito legal esse. O Hora do Rush, é legal, porque esse é um jogo de tabuleiro, eu uso o tabuleiro porque eu tenho, mas ele tem online também, né? Como você falou, tem no Linux e tem na internet, lá no site de jogos, tem esse jogo. E qual é o objetivo deles? É assim, são 40 cartinhas nesse jogo, no físico, pelo menos, né? E cada cartinha é um quebra-cabeça. Os carrinhos estão aqui, ó, dispostos, atrapalhando esse carrinho vermelho aqui, ó. Aqui tem um portãozinho, ó, e ele tem esse carrinho vermelho, ele tem que sair aqui por esse portãozinho, tá? E esses carrinhos todos aqui estão atrapalhando a vida dele. Então, esses carrinhos eles só podem andar ou para frente ou para trás, ó, na horizontal, ou aqui, ó, na vertical. Eles não podem mudar de trilho, por exemplo. Eles têm que andar em cima do trilhozinho deles. Então, você vai ter que remover. Você vai falar assim, pô, mas espera aí. Esse carro amarelo está atrapalhando o carro vermelho. Só que, esse roxo, esse rosa, esse aqui também está atrapalhando. Como é que eu faço? Então, ele tem que pensar no processo, né? E que é muito parecido com o xadrez.
O processo mental é muito parecido, porque o xadrez você fala assim, olha, eu tenho que fazer isso, aquilo, para depois chegar lá, naquele ponto que eu estou sempre pensando. Ou no checkmate, eu estou no meio do jogo já, fiz uma limpeza no tabuleiro, eu tenho que calcular. Eu vou ter que fazer isso primeiro, isso segundo, isso terceiro, para dar certo lá no quarto movimento, senão eu não consigo dar o checkmate. E esse jogo Hora do Rush, ele é muito, muito interativo, ele é muito legal. As crianças também, não é só criança não, tá? Tem adulto. O pessoal gosta desse desafio aqui. Às vezes o cara fica lá horas para tentar resolver e nem liga, tá? Então é um jogo também que tem tudo a ver com o xadrez também, tá? Tranquilo? E existem outros jogos também que você pode usar, tá? Que sem problema nenhum. Se você achar que é adequado para sua turma, é ótimo. Esse aqui é um joguinho que eu meio que criei. Na verdade, eu não criei, tá? A gente nada nessa vida nada se cria, tudo se copia, né? É um jogo antigo, eu acho que é da Grow ou da Estrela, não lembro agora, chamado Pega Rato. Eram uns ratinhos, né? E tinha tipo um desentupidor de pia assim no joguinho e tal, e tinha uns queijinhos que você dava de brinde, tá? Então, qual era a brincadeira? Aqui no caso eu adaptei e coloquei como proibido estacionar, né? Isso aqui é um tabuleiro de madeira, de papel, como é que fala? Papel cartão, é o tabuleirinho. E aqui são os carrinhos que eu comprei aqui e botei esses barbantinhos aqui. E isso aqui é um funil, tá, gente? Um funil com um negócio de plástico enfiado lá que eu grudei lá. Então, como é que é o jogo? Você viram que tem 3 dados aqui, né? Eu fiz nesse jogo ele em 3 fases, tá? Três momentos distintos. Esse dado colorido que vocês estão vendo aqui, o vermelho e verde, ele é para criança que ainda não se alfabetizou. Então, que não tem muita noção do que é par e ímpar. Então, se ele jogar verde, vai acontecer uma coisa, se ele jogar e cair vermelho, vai acontecer outra. Por exemplo, se cair no verde, como está aqui, esses carrinhos que estão colocados no centro, ele não acontece nada, ninguém tira o carrinho, ninguém faz nada. Agora, se cair com o lado vermelho para cima, quem tiver com esse desentupidorzão aqui, ó, vai tentar prender os carrinhos, e quem está aqui dentro vai tentar fugir antes que seja preso. E quem consegue fugir ganha uma fichinha, que eu brinco falando que é a fichinha de gasolina, que é o combustível do carrinho, né? Então, se cair verde, não acontece nada. E quem puxar o carrinho e quem bater e não puder bater, devolve uma ficha para o jogo, tá? Quem conseguir escapar, se cair no vermelho, ganha uma ficha. E aí esse desentupidorzão aqui, ele vai passando de mão em mão, né? É uma vez de cada um na hora do jogo, eles vão rodando no jogo o tabuleiro para bater e ver quem consegue escapar. Aí quando a criança já está ambientada, já tem uma noção de números, porque ele tem que reconhecer, inclusive, esses números aqui, né? Os 5, 3. Aí eu já entro com um dado. Eu substituo esse dado colorido por esse dado normal, de 6 lados. E aí sim, caiu o número par, não acontece nada, que seria o equivalente ao verde. E se cair o ímpar, que é o equivalente ao vermelho, aí acontece tudo, que eu brinco com eles, né? Caiu par, não acontece nada, que é o ímpar, acontece tudo. E quando eles vão ficando mais velhos, que eles já têm uma boa noção, aí entra esse segundo dado aqui, ó. E aí o que é o processo? Ele joga os 2 dados, e quem quer com os 2 dados é quem está com o desentupidor lá. Ele caiu os 2 dados no chão, ele tem que somar os 2 números, 5 e 8, 5 e 3. Deu 8, 8 é par, não acontece nada. Se caiu 5 e 2, 7, aí ele tem que bater, os outros têm que fugir. E aí eu já coloquei uma dificuldade maior e uma resposta mais rápida. Então, esse jogo aqui, na verdade, ele é um jogo de tempo-resposta, né? Tempo, raciocínio e resposta rápido, né? Então, a gente vai do gradiente lá do mais simples para o mais complexo. Ah, professor, mas eu posso colocar 3 dados? Você pode, não tem problema nenhum. Ele vai ter que fazer a soma mais rápida ainda e todo mundo fazer a soma mais rápida também e ter uma ação, né? E é interessante porque, assim, quando você pega a partida de Blitz, por exemplo, 3 minutos de jogo, 5 minutos de jogo, você bate o olho no tabuleiro, você tem que resolver rápido, você tem que raciocinar rápido. Então, esse jogo aqui, ele já vai treinando o seu cérebro para ter
respostas rápidas, cálculo, né? Cálculo matemático aqui, soma, né? E a reação, a tomada de decisão que você tem que ter rápida também, que no xadrez é importante, tá bom? Outro jogo também que eu trabalho com eles, que esse também é um jogo que eu criei a partir de uma inspiração de uma outra atividade, que eu chamo de torre de cores. Isso aqui é um tubo de PVC, tá? E isso aqui são piscinas de bolinha, aquelas piscinas de bolinha, né? E aí eu cortei esse cano, né? E eu fiz essa sequência, né? Então eu tenho várias, eu chamo de paleta colorida. Eu tenho várias paletas com várias sequências. Então como é que funciona esse jogo? Ele tem um balde que fica no chão com as bolinhas todas misturadas, né? As cores. Aí eu chego para eles, eu tenho 3 torres dessa. Então eu pego 3 alunos para eles competirem, entre aspas, entre eles. Aí eu pego essa paleta e eu mostro e eu conto 15 segundos para eles memorizarem a sequência. E eles têm que memorizar que tem que ser nessa sequência aqui, ó, tá? Do vermelho para o rosa, porque a primeira bolinha que ele vai colocar não é o vermelho, a primeira bolinha que ele tem que colocar é o rosa, né, para dar certo. Então eles têm 15 segundos. A partir do momento que eles acabam os 15 segundos, eu tiro essa paleta e eles têm que colocar a sequência correta na torre de cores. Ou seja, eu estou trabalhando a memória de trabalho aí, né? Eu estou trabalhando essa questão dessa memória de curto prazo que a gente comentou lá na primeira aula, né? E ao mesmo tempo eu estou treinando este cérebro e esta visão para formar padrões, porque você está tentando memorizar aqui, está tentando manter um padrão, né, de cor para poder transferir depois para cá, né? Então é um jogo que eu também uso com eles. É lógico que com o avanço deles no xadrez, esses jogos vão deixando de ser usados, tá? Eu não uso 100% do tempo toda vez. Isso é mais como um preparo, como uma dinâmica para ir desenvolvendo a capacidade mental das crianças, tá? E agora, bom, antes de entrar nas ferramentas digitais, alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Ah, uma coisa que eu queria voltar aqui. Professor, mas eu não queria, eu vou ter que comprar carrinho. Não precisa, gente. Em vez do carrinho, você pode pegar uma tampinha de garrafa, PET, você fura ela, coloca o fiozinho lá se você quiser, tá? Dada uma coisa fácil de achar e o funil também é fácil, isso aqui é cartolina. Você monta e você vai perceber que eles vão ficar numa discussão ferrenha, assim, porque eles vão discutir, porque está errado o que ele contou, porque fulano fez coisa errada. É bem interessante. Então dá para fazer, não precisa ser com carrinho, não, pode ser com tampinha de garrafa, também dá super certo. Tá? Professor Marcelo, Pois eu não? quero. Veio na minha mente aqui aquele jogo Resta 1, lembra dele? Acho que Lembro. seria interessante também, ter o mesmo objetivo, né? Olha, Eu eu até acho. tenho ainda esse jogo. Você tem, ó, é ótimo. É assim, é o que eu falei. Se você tem jogos e você consegue relacionar esse jogo ao xadrez e você sabe exatamente por que você está usando aquele jogo, perfeito, ótimo. Porque assim, eu coloquei alguns aqui. Eu uso, por exemplo, eu tenho um jogo chamado Surakarta, que eu nem coloquei aqui, mas é um jogo indonésio que eu tive que imprimir os tabuleiros, eu tive que montar os tabuleiros porque você não acha. Que é muito interessante também. Ele dá a volta no tabuleiro, tal. É bem doido o jogo, Legal. assim, né? Eu nem trouxe para cá. Você pode usar Mancala, por exemplo, que é um jogo africano, né? Dentro da escola você já trabalha as questões africanas, que é um jogo de praticamente de visão, né? Que é bem legal, envolve muito cálculo, né? Envolve estratégia também. E eu acho ótimo. Se você tiver e quiser usar com eles, tranquilo, é o aquecimento mental. Ok. Muito bom. Mais alguém quer colocar algum jogo que acha interessante, que gostaria de passar para a gente? Aliás, depois, se vocês quiserem, tenta lembrar desse nome que eu falei para vocês, o Surakarta. É com K. É um jogo bem interessante, bem diferente. Bom, então agora nós vamos entrar dentro dessa gama de atividades de pró-xadrez, né? Ou mesmo no xadrez, em as ferramentas digitais. Eu vou citar 3 ferramentas aqui, 2 para aluno,
desculpa, e uma para vocês, para nós, né, usarmos conosco mesmo, tá? Até para nos prepararmos. Então, a primeira, já ouviram falar desse site aqui, o WordWall? Desse aplicativo? Alguém já ouviu falar? Alguém já mexeu? Não, ainda não. Não? Word Então tá. Wall. O WordWall é o seguinte, o WordWall é uma plataforma aberta, né? Ela tem a parte paga, mas ela é gratuita na essência, né? Que você pode usar joguinhos e adaptar joguinhos para o que você quiser. No caso aqui é xadrez, mas você pode ter jogos para língua portuguesa, jogos para matemática, jogos para ciência, para história, não importa, né? E aí você pode usar esses jogos, por exemplo, que nem o Bruno que trabalha com informática, ele pode abrir o site do WordWall lá. Eu vou até abrir para vocês aqui. Eu vou sair dessa apresentação aqui só um minutinho. Deixa eu ver uma coisa. Stop share. Vou voltar aqui na tela. Eu vou entrar no WordWall para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Porque é bem interessante mesmo. Para quem está iniciando o xadrez, ele dá bastante, como é que fala? Bastante subsídios nesse sentido. Então, só deixa eu ver aqui, vou pegar aqui para vocês e vou colocar a tela lá para ficar fácil. Screen share, deixa eu ver se eu acho aqui. WordWall, acho que é isso aqui. Aqui. Apareceu a tela para vocês? Sim. Apareceu, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Ó, iniciar sessão, inscrever-se, aí você pode se inscrever com seu e-mail, é gratuito, você não paga nada. E aí você tem direito a montar 5 atividades que você pode montar, né, do jeito que você quiser. É o limite do gratuito, tá? Depois, se quiser, tem lá os planos mensais, tal, aí fica por conta. Mas você não precisa pagar se você não quiser, tá? Eu vou iniciar a sessão aqui, eu vou colocar o meu e-mail aqui, peraí, vou apontar, colocar aqui. E eu já vou entrar para vocês verem. Eu tenho uma pequena coleçãozinha aqui. Pronto, já entrei aqui. Aqui, ó, tá escrito aqui, minhas atividades. Tá? Aqui, criar atividade, eu já não posso porque eu já criei as minhas, então tem que entrar no plano lá, tem que pagar, tá? Mas minhas atividades. E aqui eu coloquei xadrez escolar. E aqui eu tenho alguns joguinhos que eu já deixei já aqui separadinho, né? Para usar com as crianças. Então, ó, Pac-Man de xadrez, encontro par. Então, cruzadinha, né? Então, assim, são atividades que eles gostam de fazer, né? Eu, por exemplo, uso o Classroom, né, com a minha turma de xadrez, então eu coloco lá no Classroom, eu coloco o link da atividade para eles, né, para dessas atividades, eles entram aqui, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, desse jogo aqui, que você pode usar, isso, claro, professor, mas ele não tem internet. Tudo bem, eu só estou mostrando para vocês, caso vocês tenham internet, né? Vocês levem um dia para as crianças passarem de informática, sei lá, dá para fazer. Então, aqui, ó, você tem aqui, ó. Tá? Aí, então, ele vai te dar aqui, ó, o 3, ó. Escolha uma palavra, ó, só em diagonal. Aí você tem que completar o quadro aqui, ó. Você vai pegar o teclado, tá vendo, ó? E você vai escrever qual é o... Então, você vai escrever lá, por exemplo, ó, completou. Aí ele vai dar como correta a resposta, né? E aí vai indo. Então, os joguinhos, eles são bem interativos. Esse aqui, por exemplo, que eles adoram fazer isso, que eles gostam de bater, é o joguinho de xadrez, que você tem que acertar as peças do jogo de xadrez. Então, você está jogando aqui, pronto. Tá. Aí ele vai começar o jogo. Ele tem vários níveis também, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Ó, vai começar o joguinho e eu tenho que acertar quais são as peças de xadrez que vão aparecer, ó. Ó, tá vendo? Não é nenhum dos dois, não é peça. Ó, essa aqui é peça. Aqui é peça. E aí, conforme eu vou acertando, ó, completei, aí eu passo para o próximo nível. Então, assim, o WordWall, ele acaba sendo uma ferramenta bastante legal, porque você sai um pouquinho daquela questão do xadrez escolar, só, né, aquela questão do tabuleiro, e você não precisa estar usando com ele na sua aula propriamente dito. Isso aqui pode ficar como lição de casa, por exemplo. Você pode sugerir que eles
façam como uma atividade extra, por exemplo, né? Então, o WordWall, para quem quer, para quem quiser, tiver condições de ter, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, uma pesquisada lá. Ah, uma coisa que eu não mostrei para vocês aqui, peraí, eu vou mostrar de novo, peraí. Que essas atividades são as que eu fiz, tá? Mas aqui, se você clicar em comunidade, ó, e aí você coloca procure atividades públicas, aí você digita lá xadrez, só digita xadrez. Opa. Olha a quantidade de coisa que aparece, gente. De atividade já pronta, que você só clica nela, ó, tá? Ó, xadrez com as palavras, por exemplo, já está pronto. Aí ele está aqui, ó. Aí se você, professor, mas como é que eu faço? Ó, aqui embaixo está escrito compartilhar. Aí você fala aqui, ó, obter o link. Pronto. Tá o link aqui, copio. Aí eu posso jogar no WhatsApp, posso jogar no e-mail, posso colar em algum lugar para quem pegar e clicar nesse link vai entrar nesse joguinho aqui, nessa brincadeira de caça-palavras, tá? Então, tem muita atividade, ó, tem muita coisa, muita. Dá para, tem mais coisa aqui. Tem algumas atividades repetidas? Tem, mas tem muita coisa que dá para usar. Então, é um recurso a mais que você pode estar usando, né, para poder trazer o aluno para você, mais perto de você, né? Tudo bem? E, professor, esses jogos aí do WordWall somos nós quem criamos ou ele já está previamente criado lá? Não, então, aquele que eu te mostrei agora, quando você clica comunidade, aqueles jogos todos estão criados já, ele já está pronto. Você só, por exemplo, você entra lá, você verifica se é o seu serve para você, né? E aí você usa. Você pega o link lá, como eu mostrei, né? Compartilhar lá, você pega o link e você distribui lá para o seu grupo, para a sua turma. Vai de boa. Tem muita atividade. É que eu separei algumas. Quando você faz a inscrição lá, você loga, né? Faz o login lá, se inscreve. Você pode pegar alguns desses jogos e deixar guardado, como eu deixei guardado lá na pastinha. Eu só não tenho mais porque eu não paguei, entendeu? Se você pagar, você tem direito a mais coisa. Você pode montar, inclusive, mais atividades, né? Então, aí a montagem, você tem o tutorial que eles ensinam como é que você faz para montar uma atividade, tem um monte de, como é que fala, de modelos já pré-prontos para você só inserir os dados que você precisa. É bem legal, viu? Vale a pena para quem quer explorar essa parte aí. Beleza? Beleza, tranquilo. Esse aqui, já ouviu falar no Chessbase Reader? Alguém já ouviu falar? Alguém já mexeu com esse aplicativo? Eu já tive Chessbase, mas há muito tempo. Esses últimos agora, de 2016 para cá, nunca mais mexi. Tá, então você já conhece, isso é bom. O Chessbase Reader, na verdade, ele é um banco de dados de jogos, né, já de xadrez, e ele tem uma linguagem que chama de PGN, que é a linguagem do xadrez para você não ter que pegar a partida inteira. Ele tem o PGN lá, e quando você joga esse PGN nesse aplicativo, ele transforma aquilo num tabuleiro, tá? Eu vou pegar aqui, vou abrir ver se eu consigo achar aqui o meu PGN aqui, peraí. Peraí, descartar, deixa eu ver uma coisa. Só vou abrir gratuito, o Chessbase 17? Isso, ele é gratuito também, cara. Tudo que eu estou passando para vocês é versão gratuita, tá? Não tem nada pago aqui, não. É lógico, se você quiser, se você for mais profissional, quiser uma coisa mais top, assim, infelizmente você vai ter que pagar, né? Não tem jeito. Mas tudo que eu estou passando para vocês é gratuito. Eu vou agora passar aqui, eu vou entrar no Chessbase. Cadê ele aqui? Aqui. Prontinho. Acho que entrou aí, né? Esse Chessbase é o seguinte, você vai entrar nessa aba aqui no Open, né? E aqui eu já tenho na minha área de trabalho, no meu notebook, eu já tenho aqui uma pasta só com PGNs, tá? Você pode pegar uma partida, por exemplo, eu vou mostrar depois lá no Lichess, cada estudo que você tem, ele tem uma PGN daquele estudo. Você pode
pegar aquele PGN, baixar no seu computador, colocar nessa pasta, e aqui, ó, tá vendo? PGNs, ó. E aqui eu tenho vários, ó. Armadilha, curso, estratégia, lições, mate de Boden que eu peguei hoje, módulo, nocautes fulminantes. Então vamos lá, vamos em armadilhas, por exemplo. Eu cheguei em armadilha aqui, ó. Ele tá com o nome aqui, ó. Então ele vai, eu quero ensinar, eu quero aprender um pouquinho melhor sobre a defesa Caro-Kann. Eu, professor, tá? Eu quero, antes de falar para os meus alunos, eu quero dar uma pensada nisso aqui. Eu clico nesse material, ó, abriu o tabuleiro, tá? E aqui, olha, conforme eu aperto o cursorzinho aqui, ó, o meu mouse, ele vai me dar a sequência de jogadas, ó, ou o tabuleiro. Aparecendo tabuleiro aqui não, para mim. Não tá aparecendo? Tabuleiro para mim não. Só essa página aí da. Então peraí, que deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho que sair do screen aqui, deixa eu ver. Aqui. É que eu tenho que mudar, desculpa. Pronto. Entrou agora? Beleza. Então aqui, olha, no cursor da setinha, eu posso, ó, eu vou andando com a peça, ó. Opa, desculpa. Peraí. Opa. Então eu vou podendo trabalhar com a peça aqui do jeito que eu quiser, tá? Então o PG é uma plataforma de estudos, né? Eu vou aproveitar esse material do PGN aqui, ó, que apareceu para vocês. Então todo esse material aqui, olha, abertura de peão, gambito da dama, contra gambito, defesa francesa. Isso é o que tem nesse arquivo. Agora, se você quiser, foi o que eu falei, você pode entrar no Lichess, por exemplo, e aí no Lichess você consegue o que você quiser, né? Que é inclusive o próximo passo que eu vou colocar aqui na apresentação, que é o Lichess aqui. Eu nem vou abrir a apresentação agora, eu vou direto nele. Deixa eu ver só se ele está aberto aqui. Aí eu já mostro para vocês. Cadê o Lichess? Deixa eu ver, eu acho que o Lichess eu não abri ainda. Então, deixa eu só abrir o Lichess aqui primeiro, para poder mostrar para vocês. Porque o Lichess é assim, eu acho, inclusive, ele melhor do que o Chess.com. melhor que o Chess Kid. Porque tem o Chess Kids, né, que é para criança, né? Que e é tem o acoplado ao chess.com. chess.com. Isso. E eu acho o Lichess uma plataforma muito mais legal para se trabalhar, né, do que o próprio Chess Kids, que é para criança, né? Então aqui, por exemplo, Lichess tem aquela área do aprender, né? tem aqui, ó, estão vendo agora a imagem, né? Aham. Ó, básicos do xadrez, praticar. Aliás, o Lichess, para quem quiser trabalhar com as crianças, ele é ótimo, porque, olha, por exemplo, básico do xadrez. Ó, você pode propor para a criança, ó, a torre, como ela se movimenta. Ó, então tem a estrelinha, ele tem que pegar a torre lá, opa, peguei, tchá, peguei. Aqui, ó, exercício 2, ó, opa, aí eu tenho que pegar a E estrelinha tem lá. cálculo, né? Tem cálculo. Aí você Fica pega mais o cavalo. avançado, tem que calcular. Ó, o cavalo dele dá as linhas, tá vendo? Ó. Ele já fala, opa, saí de uma preta, vou para uma branca. Aí ele já vai para outro nível. Opa, tem que pegar todas as estrelinhas. Como é que eu faço? Opa, já não tem mais a seta, você viu, né? Agora eu tenho que ir lá, fazendo o caminho do cavalo, capturar. Então, tem essa parte legal, que é do braço de xadrez. Tem o praticar, né? Que aí já entra numa outra linha, né? Tá vendo aqui? Você já entra com a questão do checkmate. Você pode obter dicas, né? E nesse aprender também, você coloca aqui estudar, ó. Vamos pegar o coordenadas, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, que é uma doideira esse coordenada. Começar treino, ó. Ele vai dando aqui H4, aí você tem que mostrar onde é H4, onde é o E1, entendeu? Aí você tem, e isso você vai ter que ir clicando, tá? Você tem que colocar, por exemplo, E1, onde está o E1? Tá, o E1 está onde? Está aqui. Tá aqui. E você viu que o tabuleiro está lá do contrário, né? Ó. Então eu tenho que ir lá ver direitinho onde que está. Ó, primeiro H4. E ele vai te dando o tempo aqui, ó. E a pontuação que você fez. Então, eu tenho que imaginar que a coluna H tá aqui, e aí eu venho no 4 aqui, pô, zerou meu tempo, tá vendo? Como eu fiquei só falando,
ele zerou tudo. Então, ele vai te dando essa coisa de mostrando para você as possibilidades, entendeu? Então, vamos colocar aqui, ó, F5, H1, né? F7. Conforme eu vou acertando, tá vendo? Ele vai mudando aqui essa letra maior. E aí a pontuação vai aparecendo aqui. E isso da coordenada é ótimo para criança, em termos de resposta rápida e raciocínio também. E aí nós temos aqui, por exemplo, no aprender, ó, estudar. Aí no estudar, por exemplo, eu quero... o que vocês gostariam? Fala uma abertura que vocês querem estudar, por exemplo. Tem alguém que quer sugerir uma abertura aí? Ninguém? Vamos colocar lá, abertura francesa, pronto. Abertura francesa. Abertura francesa aqui, pronto. Ó, aqui eu tenho essa abertura e aqui já está pronto, inclusive. Tal. E aqui desse lado aqui em cima, ó, ele mostra a defesa francesa e aqui ele mostra as variantes, ó, dessa abertura. Ó. São vários jogos diferentes. Ó. A variante do avanço do gambito, a variante clássica, a variante das trocas, né? São várias lições que você pode ter. E aí você vai clicando aqui, ó, ele vai mostrando a evolução do jogo aqui, ó, como é que funcionou, né, as possibilidades, né, ele chega até um certo ponto. E se você quiser pegar para você o PGN, né, para você jogar lá no Chess Basic, que é o que eu queria falar com vocês, você vem aqui, ó, PGN do capítulo ou PGN do estudo. Se você pegar o PGN do estudo, você pega a partidinha inteira, esse pedaço todo que eu mostrei. Se você pegar a PGN do capítulo, você vai pegar só essa página que você está aqui com ela aberta, ó, essa parte final. Tá? Então, você pode escolher. Eu quero pegar essa página aqui, eu quero pegar essa estrutura. Tá? Então, eu vou pegar o PGN desse capítulo aqui. Não, eu quero pegar desde o começo lá. Então, eu vou lá e pego o PGN do estudo, que é esse símbolozinho aqui que vocês viram aqui. Tá? Aliás, o Lichess, provavelmente, nos cursos que vierem depois da Impex, que vai ser mais avançado, o pessoal vai entrar com mais detalhes, porque tem muito recurso de chess, tem muita coisa que você pode fazer, né? Inclusive, vocês viram que eu usei com vocês o editor de tabuleiro aqui, né? Cadê? Peraí. Opa! Editor de tabuleiro. Não está indo agora, só que eu estou falando, né? Vou sair daqui, peraí. Pronto. Editor de tabuleiro. Aqui, olha, por exemplo, eu posso usar a seta, eu posso usar o círculo, eu posso mudar a cor do círculo para que eu quiser, eu posso colocar laranja, eu posso colocar vermelho, eu posso colocar o azul, posso colocar o que eu... E eu posso fazer as setinhas de movimento, eu posso mexer aqui. Então tem um monte de coisa que eu posso fazer no Lichess. E na hora de você dar aula para o seu aluno, se você tiver a chance de colocar ele na frente de uma tela e mostrar, assim, o resultado é bastante interessante. Eu tive essa experiência com relação ao movimento do cavalo, por exemplo. Eles pegaram muito mais fácil quando eles viram no tabuleiro aqui, que eu coloquei para eles aqui, ó, que eu coloquei o cavalinho aqui, e aí é que eu fiz aquilo que eu falei para vocês, né? Eu comecei a mostrar para eles para onde que o cavalinho podia ir, ó, a setinha, como é que ficava essa relação no tabuleiro, ó. Então, parece que não, mas eles pegaram muito mais fácil esse movimento do cavalo com essa ação que foi feita no Lichess, porque essa geração é uma geração de tablet, é uma geração de celular, e eles vêm com mais facilidade essas coisas. E eles transferiram melhor para o tabuleiro de xadrez. Tive uma criança de 6 anos e meio que ele pegou muito rápido esse cavalo, só olhando para essa telinha aqui e vendo essas atividades. Alguém quer falar alguma coisa? Ufa! Eu, graças a Deus, deu tempo, cara. Foram 44 telas que eu montei para hoje aqui do PowerPoint. E agora eu queria saber de vocês. Assim, eu apresentei a pré-cognição de xadrez, né? A cognição para o xadrez, aliás, os jogos pré-enxadrísticos, as atividades de base, os jogos de tabuleiro extras e mais as ferramentas digitais. Eu gostaria que vocês agora também comentassem alguma coisa, por favor.
Está aberto o microfone para vocês. Eu vejo que é muito importante essa parte que tu trouxe do pré-cognição, né? Isso, né? Que é realmente eu não me dei conta assim de trabalhar essa questão espacial, né? A gente fica querendo que eles saibam o movimento, que eles percebam as jogadas, né? E a gente fica trancado ali. E agora essa é uma coisa importante para se dar atenção, né? Muito bom, muito bom. O que eu falo sempre, e eu acho importante ressaltar, é assim: nós, professores, somos pesquisadores, né? Nós temos que ser pesquisadores. A gente tem que tentar descobrir o que está acontecendo, descobrir formas de trabalho. Não tem jeito, né? A gente está com um ser humaninho ali, ou um ser humano ali, e a gente tem que entender como é que funciona a cabeça dele, quais são as dificuldades, quais são os pontos fortes, inclusive, também. E para que a gente faça isso, a gente tem que investir no próprio conhecimento, né? O que vocês estão fazendo, inclusive, nesse curso, eu fico muito lisonjeado. Mas a gente tem que investir, porque quanto mais você aprende, mais você percebe que você não sabe. Não é verdade? Porque assim, a pessoa que acha que já sabe tudo, putz, esquece, né, meu? Aí já o cérebro morreu, né? E quanto mais A você aprende, sabedoria é você saber que é ignorante, né? é mais ou menos isso. Quanto mais você sabe que você não sabe, né? E o aprendizado é diário, né, cara? E é assim, olha, eu vou te falar uma coisa, eu tô na estrada com xadrez há 17 anos, e todo momento é um aprendizado diferente, cara. E assim, não tem jeito. Faz parte. Eu comecei o xadrez, não existia toda essa tecnologia que tem hoje. Não tinha chess.com, não tinha Lichess, né? Tinha lá um programinha ou outro, né? Swiss Perfect 98, que é o de parcelamento de competição, algum database de xadrez lá mais antigo, mas era bem rústico, né? E aí você não tinha internet, inclusive, que era tão boa assim, né? Para rodar, né? Então, e não tinha esse boom também do xadrez online, né? Então as coisas se modificaram, né? A gente tem que acompanhar essa evolução, né? Dessas tecnologias, o xadrez ele se tornou um jogo muito acelerado, um xadrez muito técnico, né? Você vê os jogadores hoje em dia, os campeões mundiais aí, né? Os caras são máquinas de jogar, cara. Assim, e tudo isso por conta de software, né? De engines que treinam essas pessoas, né? Coisa que lá que o Capablanca não tinha lá atrás, né? O Isso. Chigorin não tinha, né? Alekhine. Alekhine, toda essa galera aí. Então, Né? tem um Imagina. detalhe muito, muito interessante que eu não lembro se foi o Kramnik ou se foi o Kasparov que falou, que inclusive um deles dois deu até uma ideia para uma nova regra, digamos, para o xadrez, que o xadrez atual, moderno, está se tornando um xadrez para aqueles de nível alto, está se tornando um xadrez chato porque está tendo muito empate. Entendeu? Sim, Então, eu acho sim. que é Kramnik essa situação. Se não me engano, ele fez até um artigo para o chess.com. E ele Isso. sugeria que o xadrez futuro não existisse rock. Que fosse... Essa Banido regra o fosse rock, né? isso, para que o jogador tivesse uma preocupação a mais ali com o seu rei. Não fosse que nem o Ivanchuk, que deixa o rei no meio do tabuleiro. É o rei desbravador, é o rei Ricardo Coração de Leão, aquele lá. Pois é, então, acho que assim, no nível máximo, a gente vê que os caras estão tão acostumados com padrões, com aberturas que eles todos usam, eles estão realmente empatando em uma longa e grande escala, né? Salvo o Carlsen, que uma hora ou outra ele um final que está empatado à vista dos conceitos dos livros, mas ele vai lá e tira todo o conceito e vence a partida. Mas o xadrez, ele, querendo ou não, ele ainda traz esse brilho nos olhos para muita gente. E esse boom no xadrez para a gente, pelo menos aqui no Brasil, eu vi que trouxe uma participação muito maior de jogadores. E muitos deles estão saindo da frente do computador e estão indo para o presencial. Sim, sim.
Assim, a gente vê dois fatores que foram importantes, eu acho, foi aquela minissérie, né, a série Gambito da Rainha, né, que Também, lá isso. deu um boom, inclusive para as meninas, né, muita menina começou a se interessar em querer aprender xadrez por conta da série, né, Uhum. e também essa questão da pandemia, né, que as pessoas tiveram que ficar em casa e o jogo online ele se tornou um grande aliado nesse sentido. Mas assim, o presencial, diferente do online, não que o online não tenha isso, mas o presencial, o face a face, ele mexe emocionalmente com você, né? Totalmente. Ah, por exemplo, no online, você não vê o rosto do seu oponente, você não vê as expressões corporais ou faciais do seu oponente, né? No xadrez presencial, não. Dependendo do olhar que o cara faz para o tabuleiro, você fala, ih, dancei, né? Uhum. Ou o contrário, depende da expressão facial que o cara faz, assim, bom, agora me dei bem, né? É. Peguei o Também tem uma, cara. também tem uma situação que aconteceu um mês atrás, que organizei um torneio presencial aqui na cidade. Aí tiveram uns 3 a 4, não sei se foi 3 ou foi 5 jogadores que foram seu primeiro torneio presencial. Estavam acostumados só com o online. Um deles comentou: Nossa, eu senti a falta das setinhas do de chess. Mas você sabe que é comum, por exemplo, eu sou uma das pessoas que não gosto muito do online, eu gosto muito do presencial. Tá? Eu já conheço gente que prefere o online. Mas é muito interessante, quando você sai de um universo para o outro, você tem as dificuldades. Então, quem joga muito online, quando vai no presencial, ele tem dificuldades enormes. Às vezes a pessoa perde várias partidas no presencial. Uhum. E o contrário também, o cara do presencial vai para o online, ele também perde um monte, porque a visão espacial é diferente, a perspectiva das peças é diferente, a dinâmica, por incrível que pareça, é diferente. Mesmo que você coloque, por exemplo, jogue 10 minutos presencial ou 10 minutos online, a sua performance muitas vezes muda. Né? Uhum. É interessante isso. Né? É como o cérebro Verdade, trabalha, né? exatamente. É isso. Mais alguma coisa, gente? Rapaz, e falando no que o senhor passou para a gente hoje, eu gostei demais do material. Na verdade, desde a última aula, esse material está sendo extremamente válido e valioso para mim. Queria Ah, que bom. agradecer mais uma vez essa questão. Hoje eu reli para que eu compreendesse, que eu estava até comentando com a minha esposa sobre o que eu tinha feito durante essa minha carreira. Né? Comecei com o método estruturalista e nos últimos 3 anos da minha vida de professor, passei para o método holandês, que era onde eu já colocava o rei e a dama e o conceito de cheque-checkmate. E eu fiz Legal. isso sem ter essa parte de estudo. E hoje foi bem bacana quando eu reli isso. Foi bem legal. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço por vocês terem a persistência e a paciência de ficar aqui até esse horário, né? Numa quinta-feira. Ainda tem mais 2 encontros, né? Eu vou explorar um pouquinho sobre o conceito de abertura. Aí eu já entro mais na parte tática e estratégica, a gente vai comentar sobre isso, né? E também sobre a questão da última aula, que vai ser sobre a finalização, né? A parte de finais do xadrez. E aí eu quero mais é que vocês batam papo mesmo, tá? Não se sintam envergonhados de fazer pergunta nem nada, tá? Aproveitem. E se eu não souber responder, eu vou falar, eu não sei. Sem problema Beleza. nenhum. Tá? Perfeito, gente? Bacana, legal. Mais alguma coisa? Eu vou, assim que terminar aqui, eu já vou mandar o PDF dessas telas que eu passei para vocês hoje, tá? Aí nas telas vocês, acho que vocês conseguem acessar os links lá do Lichess, do WordWall, né? O ChessBase Reader vocês podem pegar na internet, é só colocar ChessBase 98, é gratuito também, não paga nada. E se eu tiver o do livro do Wilson, vou ver com vocês também depois. E o que eu mais tiver de material, eu vou estar passando para vocês, tá bom? Show de Aproveitem aí. bola. Ok. Tá joia, gente? Então eu vou parar a gravação. E aí eu vou dar uma boa noite, então. Boa noite a todos. Beleza, Até, Boa noite. boa noite, Até a pessoal. próxima. até a próxima, bom final de semana para todos. Até terça. Tchau, Igualmente. tchau. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Até terça-feira.